Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Orando com Propósito, nosso compromisso semanal nesses 50 dias de propósito, 50 dias de profundidade. Toda semana nós teremos aqui na quarta-feira esse encontro marcado, esse encontro que nós dedicaremos em família, nas nossas casas, reunido com amigos, com irmãos da igreja, quem sabe, a pararmos durante alguns minutos para lermos a palavra devocional do dia. Você recebe aí todo domingo a imagem no grupo da igreja, é postado também nas nossas redes sociais, com os textos bíblicos que serão lidos ao longo daquela semana nos nossos momentos devocionais. E toda quarta-feira o texto do dia será lido aqui em nosso vídeo e nós oraremos em cima dessa passagem bíblica, em cima do tema da semana. Estamos agora na primeira semana do nosso propósito, semana do arrependimento. Você está aí nesse momento jejuando algo que você gosta muito. Eu estou também junto com vocês. Acredito que vocês já tenham suspeitado o que eu estou jejuando, né? Cortamos aí nessa semana alimentos de prazer. Estou sem meu cafezinho, mas é por uma causa maravilhosa. O tempo de jejum para nós, antes de lermos a palavra, é importante destacar isso para você. Jejuar não é só ficar sem comer ou beber alguma coisa. Não é só se abster, passar fome, passar sede, ficar com vontade. Jejuar é abrir um tempo na nossa vida para buscarmos ao Senhor. Eu, por exemplo, no tempo em que eu estaria tomando meu café, no horário que eu estaria preparando meu café, vivendo aquele momento, eu dedico ao Senhor, eu dedico a orar, eu dedico a ler a palavra, eu dedico a buscar aquilo que nós estamos buscando nesse tempo, profundidade espiritual, estender as nossas raízes, crescer para baixo, permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas aquilo que precisa ser trabalhado. Então, nessa semana nós estamos envolvidos nesse jejum. E eu quero ler com você a passagem bíblica desse dia, que está no livro de Salmos, Salmo 119, versículo 67 da palavra do Senhor, que declara assim aos nossos corações: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista está declarando aqui uma verdade que vai de encontro com o que nós fomos ministrados no último domingo à noite. Você que esteve conosco, que assistiu essa palavra, vai se lembrar que eu citei esse versículo na pregação. Nós falamos ali sobre as lições do fracasso, sobre aprendermos a tirar dos nossos erros lições para vivermos uma caminhada com Deus que seja ainda mais abençoadora, ainda mais graciosa, uma caminhada que nos proporcione crescer, porque uma das coisas que mais impedem o nosso crescimento é errar em cima das mesmas questões, tropeçar nas mesmas pedras e não tirar lições desses tropeços, não tirar lições desses pecados, não aprender algo com aquilo e continuar sempre repetindo. Se nós não aprendermos a tirar lições do nosso fracasso, nós vamos continuar sempre presos na mesma armadilha. Muitas pessoas estão acorrentadas em suas vidas porque não conseguem parar para discernir o que eu tenho que aprender nessa situação. Eu preguei aqui no último domingo sobre o assassinato de Moisés contra um egípcio, e ali naquela palavra nós vimos que o que atrapalhou Moisés naquele momento e que gerou aquele pecado terrível foi o seu impulso carnal. Diante de um incômodo diante dos seus olhos, Moisés toma uma atitude carnal. Moisés parte para a violência. Ao invés de olhar para o alto, ele olha para os lados para saber se tinha alguém ali, e ele assassina aquele homem egípcio. Então a gente vê na lição aqui com Moisés que a gente precisa guardar conosco. Não podemos nos permitir ficar errando da mesma maneira sem tirar lições. Qual foi a lição de Moisés ali naquela situação?
Eu não posso deixar que a minha carne me domine diante de uma situação que me incomoda, diante de uma situação que está gerando tristeza no meu coração. Eu não posso dar uma resposta carnal para aquilo. Não adianta esconder, não adianta fugir, é necessário tomar uma atitude espiritual. E nós que estamos na caminhada, que estamos caminhando em direção à maturidade espiritual, nós sabemos o que precisa ser feito. E quando não sabemos, precisamos procurar orientação na palavra, através de um aconselhamento com alguém maduro na fé, orando ao Senhor, separando momentos como esse aqui para discernir melhor as coisas de uma forma espiritual. E o salmista declara aqui nesse versículo que nós acabamos de ler: precisamos permitir que a palavra do Senhor, que o nosso Deus, venha afligir o nosso coração. Que palavra confrontadora, que palavra dura. Permitir que o Senhor venha nos afligir significa ser ferido mesmo. Tem até um louvor que a gente canta, né? Fere meu coração, né? Declara a letra daquela canção. Algumas pessoas não entendem, né? Porque realmente ali no louvor fica meio solto. Mas o significado dessa expressão é permitir que o Senhor venha nos confrontar, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Eu falava na pregação também, uma das melhores coisas que o Senhor pode permitir que aconteça conosco em alguns momentos, é permitir que a gente fracasse mesmo, é permitir que a gente quebre a cara mesmo, porque o fracasso nos faz parar e abrir os olhos para enxergar o que está acontecendo, ou deveria gerar isso em nós. E o texto vai dizer que o Senhor nos aflige. Quando nós tomamos consciência do nosso pecado, o nosso coração fica aflito, porque a gente entende a besteira que nós estávamos fazendo, a situação que nós estávamos envolvidos, e a gente percebe que aquilo não é de Deus para nós. E aí, quando o Senhor nos aflige, Ele não nos mata, Ele não acaba com a gente, Ele nos faz enxergar os nossos erros. E como o salmista declara, quando o Senhor afligiu o coração dele, ele percebeu que ele andava errado. Mas agora, depois de ser afligido pelo Senhor, o salmista vai dizer: agora eu guardo a sua palavra. Ele vai dizer exatamente isso: mas agora guardo a tua palavra. Nós precisamos permitir que o Senhor nos faça ver o que precisa ser mudado. Estamos na semana do arrependimento. E a semana do arrependimento é justamente o período que nós devemos separar para observar o que precisa mudar na minha vida, o que precisa mudar dentro de mim. Às vezes a gente pensa que a mudança ela precisa acontecer do lado de fora, mas o Evangelho nos ensina que antes de mais nada a mudança tem que acontecer dentro de nós. Semana do arrependimento é permitir que o Senhor nos confronte e nos mostre o que tem que mudar agora. Que essa primeira semana seja uma semana onde você permita Deus te confrontar. Permita o Senhor te confrontar nos seus pensamentos, nos seus gostos, nos seus planos, nas suas inclinações, seus impulsos, aquilo que precisa ser feito que ainda não foi feito, questões que o Senhor precisa colocar no lugar. Que essa palavra possa nos abençoar com mudanças significativas na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero te pedir agora, se você estiver aí com a sua família, se tiver mais alguém aí com você, dá a mão para essa pessoa. Nós vamos orar ao Senhor. Esse nosso encontro é para isso, orando com propósito. A nossa oração agora tem um propósito: que o Senhor possa nos revelar, nos faça ver o que precisa ser mudado, e que nós possamos reconhecer isso e de fato viver uma mudança na nossa vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, na mão para a pessoa que está do seu lado aí. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, nós te agradecemos por essa palavra tão verdadeira para nós, Senhor. O salmista no Salmo 119, no versículo 67, nos ensina que é ser afligido pelo Senhor que vai mudar o nosso caminhar, que vai mudar os nossos passos. Nós que hoje andamos errados em alguma área da nossa vida, só corrigiremos esse problema quando o Senhor nos afligir com a verdade. Senhor, nós pedimos neste dia, te pedimos nessa semana do arrependimento,
venha afligir o nosso coração com a verdade, venha nos confrontar com a verdade, venha, Senhor, colocar diante de nós e nos mostrar o que precisa de fato mudar, a transformação que a gente precisa viver. Senhor, em nome de Jesus, faça essa obra em nós. Senhor, nós estamos em jejum, estamos abrindo mão de coisas que gostamos, para dedicar a nossa vida para o que realmente importa, Senhor. Por isso te pedimos em nome de Jesus, opere transformação em nós ainda essa semana. Senhor, que ainda essa semana nós possamos tomar passos e atitudes para arrancar do nosso coração o que precisa ser arrancado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Abençoa-nos com isso, Deus. Abençoa-nos com isso. Abençoa cada família que nesse momento, Senhor, está reunido para ouvir essa palavra. Abençoe cada família que nesse momento está reunida orando junto, Senhor. Toque cada coração. Toca, Senhor, os teus filhos, tuas filhas. Toca, Senhor, cada irmão dessa igreja. Toca, Senhor, cada membro de ministério, cada líder, cada discípulo dessa casa. Até mesmo aqueles, Senhor, que não congregam conosco, mas que estão envolvidos nesse propósito junto com a gente. Senhor, faça uma obra especial na vida de cada um, Senhor. Esses 50 dias, nós queremos que seja de fato 50 dias de profundidade, de crescimento espiritual, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Quero finalizar esse vídeo dizendo para você, seja muito bem-vindo a esse propósito 50 dias. Estamos aí já no início dessa jornada, desses dias que nós vamos viver. E é sempre bom lembrar para você que nos assiste, estamos envolvidos nesse propósito juntos. Nossa igreja no Brasil e em Portugal está vivendo esse mesmo propósito. Nós estamos compartilhando desses mesmos temas, dessas mesmas palavras, e que o Senhor possa marcar a nossa vida nesse tempo. Aproveite esse tempo para crescer, aproveite esse tempo para buscar o que você ainda não recebeu, para atingir um nível de maturidade espiritual que você ainda não atingiu. Saia diferente desse propósito. Esses 50 dias só farão a diferença na nossa vida se, em primeiro lugar, o Senhor for conosco. E em segundo lugar, se o nosso coração se abrir para o que Ele tem para fazer. Que o Senhor quer fazer, isso é fato. O Senhor quer nos transformar. O maior desejo do Senhor é salvar e santificar aqueles que um dia estavam afastados dEle. Mas agora cabe a nós abrirmos o nosso coração e permitirmos que o Senhor trabalhe dentro de nós. Que o Senhor te abençoe. Senhor, abençoe tua família, tua casa. Faça desse tempo também um tempo de viver em família esse momento espiritual, esse momento abençoador. Se você não tiver familiares para fazer isso com você, chame amigos, irmãos da igreja. Estamos juntos nessa. Seguimos juntos até sábado no jejum e no domingo entraremos na segunda semana desse propósito de uma maneira intensa, porque eu creio que o Senhor fará grandes coisas em nós. Seja um tempo de cura, seja um tempo de restauração e principalmente um tempo de crescimento, que as nossas raízes se estendam cada vez mais para que o nosso corpo, para que a nossa vida possa expressar saúde espiritual, comunhão com Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima palavra. Quarta-feira que vem teremos mais um Orando com Propósito. Esse é o nosso compromisso, toda semana. Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus.